Isso está em Apocalipse, capítulo 2. Nós estamos falando sobre a série dos 7 estudos. E hoje é o estudo sobre a igreja de Tiatira. E está em Apocalipse 2, versículo 18, que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem, e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. E eis que porém numa cama sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, que sonda os rins e os corações. Olha que coisa linda, né? Isso quer dizer, isso está falando de Jesus, né? Daquele que sonda o mais profundo do nosso ser. E as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Aos restantes que estão em Tiatira e a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra coisa vos não porei. Mas o que tendes, retendes até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre todas as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como os vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só que interessante. Da mesma forma que o Espírito Santo esteve sempre ativo, o nosso inimigo também sempre esteve ativo, o nosso adversário, trabalhando e minando todos os trabalhos da igreja. E se você é um servo de Deus, se você é um pastor, se você é um líder, se você é um obreiro na casa do Senhor, você sabe do que eu estou falando, não é verdade? Você sabe do que eu estou falando, porque quando você começa a fazer a obra de Deus, quando você começa a se levantar na autoridade do Espírito Santo e você começa a fazer a obra de Deus, você sabe que o nosso inimigo sempre está reorganizando. E o exemplo disso que eu dou é uma coisa até engraçada. E você acompanhou, e você acompanha futebol, você viu aquela equipe do Barcelona da Espanha, que é uma equipe assim que chega muito próximo à perfeição. E por muitos anos o Barcelona, do técnico Joseph Guardiola, estava dominando. Não tinha equipe que batia eles. Não tinha. Só que aí, o Bayern de Munique, lá da Alemanha, eles desenvolveram algo que poderia acabar com isso. Eles desenvolveram uma marcação sobre pressão. Ou seja, embora o Barcelona tocasse a bola rápido, girando, que era um estilo de jogo que ninguém usava antes, o Bayern descobriu que se eles marcassem sobre pressão, eles poderiam anular ou retardar a proposta de jogo do Barcelona. E foi o que eles fizeram. Eu acho que foi 3-0 o resultado dessa partida. E o Barcelona acabou sendo derrotado. Do outro jogo também, eu acho que foi 2-0. Eu posso estar enganado, eu não sei se é realmente esse o placar. E
Da mesma forma, meu querido, que a igreja se mobiliza na batalha espiritual, se mobiliza para estudar a palavra de Deus, o nosso inimigo está sempre também reorganizando. Ele tinha sinagogas em Esmirna, Apocalipse 2, versículo 9, em Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 9, e havia também um trono em Pérgamo, que foi a igreja que nós falamos antes. Em Tiatira, ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas do inimigo. E para servir a Deus num ambiente cheio de influência do diabo, o discípulo de Cristo tinha que lutar e confiar em Deus, confiante da recompensa para os vencedores. Mas aí, Jesus mesmo em pessoa, ele vem e deixa uma carta ao anjo da igreja que está em Tiatira. Essa igreja que estava situada, segundo os historiadores, entre Pérgamo e Sardes, e atualmente ela se chama Akhisar, né? Que significa Castelo Branco, na Turquia. Lídia, citada também pelo apóstolo Paulo, em Atos 16, versículo 14. Primeira pessoa que o apóstolo Paulo fez como discípulo na Europa, também fazia parte desse lugar. Mas não temos mais nenhuma informação sobre essa igreja. O que sabemos desses conhecimentos, tudo vem do livro de Apocalipse. Essa cidade tinha tinha um reconhecimento na região por haver produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos, além de roupas, artigos de cerâmica, artesanatos, bronze, etc. e tal. E lá havia grupos organizados de artesãos e profissionais, semelhante às associações profissionais de hoje, mas como elementos religiosos da influência pagã. Tiatira teve seus templos e santuários religiosos, incluindo templos aos falsos deuses Apolos, Artemis, etc. Tudo isso está em Atos Apóstolos, capítulo 19. Mas a Bíblia também se refere também sobre o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Por quê? Porque o Filho vem para revelar a glória do Pai, que é uma expressão muito comum utilizada pelo apóstolo João, tanto no Evangelho como nas 3 cartas. Por que o Filho de Deus? Porque ninguém pode falar, revelar o Pai com tanta propriedade do que o Filho, porque o Filho segue a linhagem do Pai. Ele descreve Jesus como Filho de Deus, como aquele que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, que tem olhos poderosos e penetrantes, que vai até o nosso interior, que sonda os nossos corações, sonda os nossos rins. Você já viu que às vezes quando uma pessoa está mentindo, ela não olha na sua cara, ela não olha no seu olho. Aí a Bíblia fala assim, que Jesus é aquele que tem os seus olhos como chama de fogo. Tem os seus pés como bronze polido. Ou seja, que ele tinha autoridade para castigar e esmagar os inimigos. Ou seja, para fazer juízo no tempo certo. Como diz lá também no livro de Daniel, também, que é o precursor do livro do Apocalipse. Como diz os teólogos, Daniel e Apocalipse devem ser estudados juntos, como o conjunto de toda a obra. Então Jesus ele conheceu e elogiou todas as coisas boas da igreja de Tiatira. Primeiro era uma igreja de obras, uma igreja de serviço, e também Jesus também citou que as últimas obras foram mais numerosas do que a primeira. A igreja de Tiatira era uma congregação ativa, e ao invés deles esfriarem, eles se tornaram cada vez mais ativos no serviço à casa de Deus. Porque essa é a fé que agrada a Deus, a fé ativa. Quando nós somos o quê? Praticantes da palavra de Deus. É uma igreja que tinha amor, que é o fundamento da doutrina de Cristo. Tinha fé, Jesus elogiou com amor, com fé, com perseverança. Isso são frutos do Espírito, segundo Gálatas. Que coisa maravilhosa. Era uma igreja que tinha frutos e não somente obras. É uma coisa boa ou ruim? Uma coisa excelente.
Só que aí também Jesus fez também a sua crítica severa a essa igreja. Qual foi o problema da igreja de Tiatira? Primeiro, Jesus tinha contra ele no versículo 20, foi uma atitude tolerante em relação a uma falsa profetisa. Peraí, presta bem atenção, meu querido. Toda profecia, toda revelação, ela tem que entrar em contato com a palavra de Deus, ela tem que ser julgada pela palavra de Deus. Como você já viu pessoas falar assim, porque Deus me falou isso. Não, isso não existe. Por quê? Porque se Deus falou isso, Deus já falou também no seu coração. Deus apenas confirma usando os seus profetas. Deus falou que eu tenho que me mudar. Não. Peraí. Deus, como que Deus fala? Porque uma pessoa, eu estava orando, aí uma pessoa lá levantou e falou que eu tinha que mudar lá para os Estados Unidos, lá para a Europa. Não. O que Deus tem para falar, Ele fala com você. Deus pode usar sim uma pessoa. Mas primeiro Deus fala com você porque você é filho e porque você é filha de Deus. E essa tal de profetisa, ela foi comparada com Jezabel, que foi esposa do rei Acabe. Você sabe a história lá de Elias, de Acabe, de Jezabel. Eu não vou comentar os pormenores. E a Jezabel de Tiatira, ela agiu de forma semelhante. Ela seduziu os cristãos às práticas da idolatria. Possivelmente, essa mulher, talvez ela não chamava Jezabel, mas ela estava com o espírito de Jezabel, que é o espírito da falsa profetisa. O problema da igreja foi sua tolerância e que eles ouviam essa falsa profetisa, comia das suas profecias, se alimentava disso e ninguém batia de frente com tudo isso. A igreja em Tiatira, possivelmente enfatizando o amor ao ponto de esquecer da pureza da doutrina, e tolerava essa grande falsa maestra, ou professora, ou ensinadora, que ensinava os homens daquele lugar a fazerem coisas ruins, como acontece hoje nas nossas igrejas. Não é verdade? Se você, às vezes surge pessoas super espirituais, que você fala assim, às vezes o líder acha, meu Deus, se essa pessoa sair da minha congregação, o que eu vou fazer? Aí a pessoa acha que você fica mais dependente a ela do que dependente a Deus. Isso é o espírito de Jezabel. O homem de Deus tem que estar dependente apenas e tão somente do Espírito Santo. Mas é só essa pessoa, só esse homem, só essa mulher. Porque presta bem atenção, o espírito também de Jezabel, ele não atua somente em mulheres como alguns pensam. Eles podem atuar também na vida dos homens. Eis que dei-lhe tempo para que se arrependesse, no versículo 21, porque Jesus sempre dá tempo de nós arrependermos, porque Ele é um Deus de longanimidade. Mas eles não quiseram. E eis que a prostrou de cama. Esta não é a cama da prostituição, mas a cama da doença e do sofrimento. Jesus forçaria essa mulher e seus cúmplices a se deitarem na cama da tribulação. Aí Jesus fala assim, matarei os seus filhos. Pode ser que ele literalmente esteja falando aos filhos da profetisa, mas também se refere às pessoas que seguem, que praticam os ensinamentos dessa pessoa. Assim, os descendentes de Abraão são aqueles que praticam as mesmas obras, e os filhos do inimigo são aqueles que imitam as obras dele. E todas as igrejas conhecerão. O castigo divino tem vários propósitos, e um desses, obviamente, é o castigo dos culpados. Jesus prometeu matar as pessoas que praticassem a idolatria e a prostituição. Portanto, querido ouvinte, não tolere o espírito de Jezabel. E na última parte dessa carta, Jesus oferece também encorajamento a
todos os cristãos que estão em Tiatira. O encorajamento aos demais de Tiatira, ele já falou sobre os filhos de Jezabel. Agora também ele encoraja os outros, os discípulos fiéis, que nunca e jamais aceitarão e aceitaram essa doutrina e também não se contaminaram também com o vinho também da sua embriaguez e da sua prostituição. Aí ele deixa uma promessa também ao vencedor. O vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até o fim. E novamente ele destaca a necessidade de você ser fiel até o fim. Como um homem e a mulher, na sua aliança, devem ser fiéis. Não é a pessoa vai falar assim, eu fui fiel 25 anos e no 26º ano eu traí meu marido. Não adiantou nada ser fiel 25 anos. Deus abençoe, não fez mais que obrigação. Mas a fidelidade tem que ir, a nossa aliança tem que ir até o fim. A estrela da manhã. Jesus é aquele que é a estrela da manhã. Ele é a estrela da igreja. Não existe outra pessoa mais importante do que Jesus. Uma pessoa, há muito tempo, me falou isso assim, na minha igreja só eu sou a estrela. Eu falei assim, olha, esse aí que é o problema seu, porque na igreja de Jesus só tem um espaço para uma estrela, e essa estrela é a estrela resplandecente da manhã, que é Jesus de Nazaré. Eu quero falar também algo também sobre o milênio, onde Jesus fala também, antes da gente encerrar, que ele iria dar autoridade sobre as nações. Presta bem atenção. No milênio, meu querido, se você não fizer nada no reino de Deus, se você viver uma vida hipócrita, no milênio você não vai ser nada. Por quê? Porque no milênio, nós, os cristãos, a igreja, os filhos de Deus, vamos receber posições no reino de Deus. Talvez você corre o risco de ter que varrer rua no milênio. De ser servente de pedreiro, de ser lixeiro no milênio. Ao invés de você ser governador sobre uma província, sobre um estado, como diz a Bíblia. Então presta bem atenção. Segundo as suas obras, olha só, a salvação vem pela fé. Mas segundo as suas obras, será a sua posição no reino milenal de Cristo. Captou essa? Então, portanto, se você deseja uma posição no reino de Deus, Paulo fala assim que nesse tempo a igreja iria até julgar os anjos de Deus, que o inimigo seria amarrado por 1000 anos, que haveria muita paz sobre a terra, mas para você ser participante dessa promessa, você precisa fazer algo, você precisa fazer uma obra nessa terra. Você entendeu, meu querido ouvinte? Você precisa fazer algo, porque lá no céu só vai ter recompensa aquele que trabalhou. Então ele fala assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, Jesus está encerrando, preste atenção no que eu estou falando e seja fiel até o fim. Aleluia. Em outras palavras, para encerrar, Jesus ele sempre faz distinção entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. E que você, filho de Deus, seja abençoada com essa palavra e com esse encorajamento sobre a igreja de Tiatira. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. E muito obrigado por participar do nosso estudo bíblico.